da professora doutora Rosângela Maria Rodrigues. Ela é professora do curso de Biomedicina em Jataí, graduada em Ciências Biológicas com licenciatura plena pela Universidade Federal de Uberlândia e também em bacharelado pela mesma universidade. Ela tem mestrado em Imunologia e Parasitologia também pela Universidade Federal de Uberlândia, assim como seu doutorado em Imunologia e Parasitologia aplicadas. Professora Rosângela tem uma participação destacada em pesquisa científica e é professora na pós-graduação em Ciências da Saúde na universidade. Professora Rosângela é, como de praxe, uma amiga querida, na verdade, a primeira amiga em Jataí. Uma referência muito importante na minha vida aqui, pessoalmente, e é uma profissional a quem eu admiro profundamente. Esse projeto não poderia passar sem a presença dela, por toda a colaboração humana e intelectual que ela vai trazer para nós essa noite. Então, querida Rô, minha amiga de tantos anos já, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada pelo aceite, pelo trabalho que você preparou lindamente para compartilhar essa noite aqui no projeto. É com muita alegria e orgulho de você que eu te apresento a todos, todas que estão aqui. Te recebo, fique à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Tatiana. Fico lisonjeada, né, com a sua fala, né? Agradeço muito intensamente, né? Nós somos amigas aí de longas datas. Espero que hoje eu consiga passar um pouquinho, né, daquilo que a gente vem preparando, a gente vem fazendo aqui como atividade de pesquisa. Então, o título da minha palestra, ele é intitulado como Uso de Plantas Medicinais com potencial terapêutico para doenças parasitárias. Nós sabemos que a plantas medicinais é uma espécie vegetal que ela pode ser cultivada ou não, né? E pode ser utilizada com finalidade, ou seja, com propósitos aí terapêuticos. E ela tem tido grande importância aí para a humanidade, principalmente em função aí da sua ação terapêutica, né? Mas também por expor a história que evolutivamente as comunidades tradicionais também têm em relação a elas. Como a gente sabe, as plantas medicinais, ela tem assim seu uso, ou seja, elas vêm datadas aí de longas datas, mesmo períodos mesmo antes de Cristo, né? E o uso dela tem sido preconizado pelo fato de que elas possibilitam que a população possa realizar aí um tratamento com medicamentos que não são tão caros e que podem ser obtidos aí facilmente, né? Principalmente com a finalidade aí de proporcionar, né, ao exercício aí de uma saúde coletiva. E, além disso, quando a gente fala que ela vai proporcionar aí esse exercício da saúde coletiva, ela promove também uma autonomia, principalmente para os agricultores, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade aí de acesso à atenção primária à saúde. Bom, o uso dessas plantas, gente, se eu tiver aí no rápido, Tati, me dá um sinalzinho aí, tá? O uso dessas plantas, ele tem tido uma relevância aí socioeconômica, né? Principalmente na qualidade de vida aí de comunidades que são comunidades de baixa renda, né? Em função de quê? Da sua disponibilidade, a baixa toxicidade e o risco
é mínimo aí de efeitos colaterais. Além disso, elas são plantas consideradas aí de baixo custo, né, quando a gente compara os medicamentos alopáticos. E no meio rural, né, essas plantas, como eu falei anteriormente, elas são bastante utilizadas, principalmente em dificuldade o quê? Ao acesso aos serviços básicos de saúde pública. Mas só que a gente tem que levar em consideração que, apesar de ter uma baixa toxicidade, e o risco aí de efeitos colaterais, eles são mínimos, mas tem que levar em consideração que há um certo rigor quando se utiliza essas plantas aí com finalidade terapêutica, né? E nesse sentido, a fitoterapia, ou seja, é um termo mais utilizado aí, principalmente quando os produtos, ou seja, os medicamentos cujos constituintes ativos, eles são o quê? De plantas ou de derivados vegetais, né? Cuja sua origem, ela foi baseada tanto no conhecimento quanto no uso aí popular, né? Que nada mais é do que essas plantas conhecidas aí como as plantas medicinais. E essas plantas medicinais, elas têm sido relatadas aí em sistemas de medicinas milenares aí em todo o mundo, né? Alguém aí já ouviu falar da medicina chinesa, tibetana ou a indiana, a ayurvédica. Bom, essa cultura indiana, essa medicina indiana, ela é uma das mais antigas. Ela é bem mais antiga do que a própria medicina chinesa. Tá? Ela surgiu há muitos anos atrás e ela é bem mais antiga do que a medicina chinesa. A partir daí já tinha inúmeros escritos aí de plantas medicinais, enquanto que esses países, né, na Índia, na China, né, já se conhecia em uma grande quantidade aí desses escritos de plantas. Na Europa, as culturas de plantas com finalidade medicinal ainda eram modestas, ou seja, ainda começou a se desenvolver. E com isso, com o uso dessas plantas, né, o uso delas, ele pode estar atribuído, né, nesse caso aqui, ele pode ser utilizado aí com propriedade curativa, né? Baseado nas receitas tradicionais, que normalmente essas receitas tradicionais, elas são utilizadas aí para o combate aí de doenças crônicas, sendo que no caso das doenças graves ou agudas, normalmente elas são curadas com os medicamentos ocidentais, né? Mas só que essas plantas, elas teve uma difusão, assim, ó, no continente, devido a essa propriedade curativa, essa propriedade terapêutica, elas começaram a se difundir, né, essa medicina chinesa, ela começou o quê? Se popularizar, né, e de forma que, como ela se difundiu, isso contribuiu para a popularidade atual, né, desses medicamentos fitoterápicos em todo o mundo, que são utilizados tanto no uso aí no sentido aí de profilaxia, ou seja, com função profilática, ou pode ser até mesmo utilizado com função curativa ou paliativa. Dentro dessas ervas medicinais, né, algumas chinesas, elas são famosas, como a angélica polimorfa, né, que é a angélica chinesa, Artemisia annua, a erva de São João, Éfidra cínica, que é o morango do campo, peônia, né, a peônia, só um minutinho aqui, a peônia lactiflora, conhecida popularmente como peônia, Reum palmato, da Huang, e Reum palmato. Todas essas plantas, elas têm funções aí diversificadas, né, tanto com ação de cunho anti-inflamatório, ou cunho no uso à base de calmante, e ela tem várias propriedades. Bom, aqui no Brasil,
né, o uso dessas plantas, ela começou a ser observado a partir do momento em que os médicos portugueses, eles começaram a chegar nas colônias, né, e devido à escassez desses medicamentos nas colônias, os médicos, os portugueses, né, normalmente eles prescreviam já os medicamentos que já existiam lá na Europa, e com essa escassez de remédios nas colônias, eles se viram obrigados a quê? A ver a importância dos remédios de origem vegetal, principalmente aqueles medicamentos que eram utilizados pelos indígenas. E quando a gente fala no Brasil, a gente tem que lembrar o seguinte, que no Brasil, ele apresenta uma ampla, uma vasta biodiversidade, né? Estima-se que a gente tem mais de 2 milhões de espécies distintas, tanto de plantas, quanto de animais e micro-organismos. Isso faz com que o Brasil, ele entre, ou seja, ele é detentor, né, da maior diversidade biológica aí no mundo. Se nós observarmos, né, a maioria dos pesquisadores que buscam alternativas aí para produção de novos fármacos, eles procuram, ou seja, eles recorrem aí ao Brasil devido a essa alta biodiversidade. E lembrando que essa biodiversidade, ela é bem complexa, né? E, embora a gente seja detentor, né, dessa diversidade, o potencial do uso dessas plantas como fonte de novos medicamentos ainda é muito pouco explorado, ou seja, ainda não tem, assim, uma exploração, assim, que leva aí mais em consideração, leva mais afinco aí a importância dos compostos que a gente tem aí no Brasil, né, de forma que esses compostos, eles estão espalhados aí em diferentes regiões. Bom, dentro da biodiversidade brasileira, nós temos uma vasta quantidade aí de produtos, né, os que foram mais utilizados, né, o Ilex paraguariensis, né, o mate, Paulínia cupana, guaraná, Miroxilon balsamo, o bálsamo de Tolu, Psídio guajava, a guava, Tabebuia, que é a espécie lapacho, Espilantes, a quimela, que é o jambu, Uncária tomentosa, a unha de gato, e a copaífera, né, a copaíba. Lembrando que essas são dentro dessas biodiversidades, são as plantas que tiveram, assim, grande importância, né? Lembrando que hoje a gente tem uma exploração, um estudo mais amplo de diferentes espécies aí de plantas, né, que estão distribuídas em diferentes regiões no Brasil, e lembrando que, para nós aqui, o cerrado, ele remete uma importância imensa, em função também da ampla diversidade, né, de plantas existentes ali no meio, nesse meio. E como as plantas medicinais, elas começaram a tornar, elas, assim, devido ao seu amplo uso, a Organização Mundial da Saúde, ela considera as plantas medicinais como um importante instrumento de assistência farmacêutica. E como que a Organização Mundial de Saúde, ela incluiu essas plantas nesse sentido? Através da divulgação aí de resoluções, de panfleto, onde ela vai expressar o quê? A importância, ou seja, a posição das plantas, né? A posição dessas plantas, e além disso, vai expressar o respeito aí da necessidade de valorizar a utilização dessas plantas no âmbito sanitário. Porque se levarmos em consideração, a gente tem que pensar o seguinte, para se utilizar uma planta com propriedade aí, com finalidade terapêutica, há necessidade aí, primeiramente, de se identificar essa planta e ver o potencial tóxico da mesma, porque não dá para usar aí plantas assim com uso indiscriminado sem antes fazer aí uma caracterização mais rebuscada. Apesar de que em determinadas regiões, o que se observa?
o uso, ele é muito contínuo dessas plantas, né? E principalmente em países em desenvolvimento, né? Que estima-se que em torno de 70 a 90% da população, ela depende aí dessas plantas, principalmente no que tange aí a atenção primária à saúde, né? Existem regiões onde já é de rotina o uso aí de plantas medicinais, né, de forma preparadas de diferentes formas pela população. Bom, como eu falei anteriormente, aqui no Brasil, 82% da população ela vai utilizar, né? Elas fazem uso de produtos à base aí dessas plantas medicinais, né? Então pode observar que quase que a população brasileira como um todo, ela usa essas plantas, né? A base aí, né, dessas plantas medicinais aí, no sentido aí, no cuidado aí com a saúde. E esse uso, ele ocorre seja pelo conhecimento aí tradicional, né? Na medicina tradicional indígena, quilombola, ou até mesmo na medicina popular, ou por outros povos, né, que a gente sabe que em várias regiões é de cultura aí preconização de uso aí de planta medicinal, ou seja também pelo uso aí popular, né, que pode ser utilizado aí de forma de transmissão, que essa transmissão ela se dá principalmente oral, né, que ocorre de geração para gerações, né? Se a gente fazer uma reflexão, a gente já nasce, ou seja, a família, existe alguns chás que já são chás preconizados aí pelos nossos familiares, mães, né, que passa aí de geração em geração, que são chás com diferentes propriedades. Então, geralmente a população, elas fazem o uso baseado aí na transmissão, né, do conhecimento aí de geração em geração, e, além disso, os sistemas oficiais de saúde também, eles oferecem também algumas plantas medicinais aí, para oferecer essas plantas aí para o uso, né? Como prática tanto de cunho científico, ou também através da orientação aí pelos princípios e diretrizes aí do Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, baseado nisso, o Ministério da Saúde, ele preconizou, né, ele começou para garantir, né, à população brasileira um acesso seguro ao uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, ele criou algumas políticas públicas, né, de cunho de fitoterapia, né, e isso foi implementado na portaria de número 971, de 3 de maio de 2006, onde ele aprovou, né, aprova a política, né, essa portaria aprova a política nacional de práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde, e depois, no decreto 5813, de 22 de junho de 2006, ele aprova aí a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? E dá outras providências. Lembrando que é importante que a gente, embora o Ministério da Saúde ele preconiza, e se formos na plataforma lá no Ministério da Saúde, no Avassus, a gente vai observar que existe cursos, né, de capacitação que vai orientar a população, né, principalmente os agentes comunitários, né, que visitam as casas, as residências, que vai orientar a população no sentido aí de preparação e no uso aí dos chás, visto que isso é uma rotina que já é preconizada aqui no Brasil, tá? E dentro dessas ações, né, do Sistema Único de Saúde, né, no SUS, as ações, os programas com plantas medicinais e fitoterapia, eles estão distribuídos em todas as regiões do país.
E eles ocorrem de forma diferenciada, né, com relação aos produtos e os serviços, principalmente em relação às espécies de plantas aí medicinais que são disponibilizadas em diferentes biomas. A gente tem que levar em consideração que o bioma também ele se diferencia de uma região para outra, né? E nesse sentido, os estados e os municípios, né? Eles há muito tempo eles já implementaram algumas políticas, né? E algumas políticas e legislações específicas, né? No que tange aí na disponibilização dessas plantas, né? Ou derivados, principalmente quando a gente tem atenção voltada aí à atenção básica de saúde. Bom, além disso, como que ele vai disponibilizar? Ele vai gerar, nesse caso aí, serviços, né? Esses serviços, serviços de fitoterapia, né? Tanto oferecidos no SUS, quanto no laboratório aí de produção, onde ele vai disponibilizar essas plantas ou seus derivados, né? Principalmente quando ela é voltada aí para atenção à saúde. E além disso, eles vão disponibilizar em forma também de publicações para os profissionais da saúde e para a população. Como que ele vai fazer? Orientar sobre o uso racional aí desses produtos, né? Volta a frisar aí o treinamento aí dos agentes comunitários, porque a população, ela tem, né, já por costume, ou seja, por ser uma prática já que é milenar, uma prática que é aplicada aí há muitos anos, já tem como costume usar certas espécies de plantas aí com disponibilidade, com propriedades aí fitoterápicas, no tratamento de doenças diversificadas. E, além disso, esses produtos oferecidos aí, quanto os serviços disponibilizados, eles oferecem aí, no caso aí, eles disponibilizam aí essas plantas sob diferentes formas, né? Pode ser planta medicinal in natura, né? Essas plantas medicinais in natura, ou ela seca, né? Em forma aí de droga, ou o próprio fitoterápico mesmo, que é manipulado aí, né? Nas farmácias, ou fitoterápico industrializado. Então, a gente vê que ele pode disponibilizar esses produtos sob diferentes formas. Bom, mas só que, além dessa disponibilização desses produtos, é importante ter uma certa atenção em relação à planta medicinal, né? Principalmente em relação, tem alguns critérios que têm que ser respeitados, como, por exemplo, o local de coleta, né? Esse local de coleta tem que verificar se é um local próprio para coleta. E existem as hortas comunitárias, existem aí alguns programas também que investem aí no cultivo aí de plantas com propriedades aí fitoterápicas. Eu não vou entrar muito em detalhes para vocês aqui, para não ficar uma palestra um pouco cansativa. Então, eu estou pegando aí um pouquinho do geral, para a gente ter uma noção e entrar em alguns estudos que a gente está fazendo aqui no laboratório de parasitologia. Além disso, é importante que essas plantas, elas não sejam, ou seja, cultivadas em regiões onde temos lavouras. Por quê? Nas lavouras, geralmente, é muito praticado aí o uso de defensivos agrícolas. E isso pode o quê? Esses defensivos, às vezes, eles têm propriedades residuais aí, que pode aí, e no caso aí, complicar a situação aí para as pessoas que vão fazer o uso dessas plantas. Outro detalhe importante também que tem que ser levado em consideração quando vai ser utilizada uma planta com finalidade terapêutica é fazer a identificação botânica correta dessa planta. Porque quando eu identifico, né, quando eu faço essa identificação,
eu consigo observar se já existe, né, algum local, se já existe algum estudo que mostra se essa planta pode ser ou não utilizada aí com fins fitoterápicos. E, além disso, o armazenamento. Temos que levar em consideração o armazenamento, tem que ser um local seco, ventilado. As plantas, elas têm que ser higienizadas, né, antes do preparo. Isso são todos os cuidados básicos que devemos ter no sentido de usar essas plantas aí com propriedades, com fins terapêuticos. Bom, em relação às preparações, nós temos diversas formas que podemos utilizar as preparações das plantas medicinais, através do uso de chás, né, decocção ou cozimento, pode ser através de xaropes, produção aí de xaropes, por maceração, ou até mesmo o pó. Tem o emplasto é uma cultura aí que tem muitas pessoas que pegam, né, o sumo da planta, da folha, geralmente eles utilizam aí como potencial aí de cicatrização, né, colocam em feridas. Algumas pessoas utilizam as plantas também para melhora de saúde, né, na produção aí de sucos, né, para tomar. Ou o sumo, usa o sumo também para produção aí, ou unguento. Então, são diversas formas que essas plantas podem ser preparadas. Bom, eu trouxe só um geral para vocês terem noção do uso dessas plantas medicinais. Lembrando que ele é preconizado aqui no Brasil, que em algumas regiões a gente observa que o uso de plantas medicinais ele é muito mais frequente quando comparado aos fármacos usuais, isso em decorrência aí das diferenças socioeconômicas, né? Isso implica também no uso, estimula o uso, né, em determinadas regiões, mas só que, como eu falei, nós temos uma ampla biodiversidade aqui, mas só que ainda ela é pouco explorada. Mas, atualmente, há muitos estudos, ou seja, voltando aí para a parte da pesquisa, a gente observa que já existem aí muitos estudos, e esses estudos, eles tentam o quê? Mostrar a importância aí de plantas, né, obtidas aí em diferentes regiões, né? Por quê? Porque essas plantas, né, existem algumas substâncias, né, presentes nessas plantas que podem ter, sendo essas substâncias que têm ação farmacológica e, a partir daí, pode ser produzido fármacos, né, que são fármacos de fácil acesso à população e de baixo custo, porque as substâncias presentes, né, elas apresentam substâncias. Eu tentei elencar aqui algumas importantes, que quando a gente faz uma varredura, uma busca na literatura, existem outras substâncias, né? Eu vou falar um pouquinho dos alcaloides. Esses alcaloides, normalmente, substâncias presentes nas plantas, eles têm função de calmante, anestésico e analgésico. Nós temos outras substâncias, mucilagens, importantes aí nos processos de cicatrização, processo aí laxativo ou até mesmo expectorante. Já os flavonoides, eles têm grande importância aí, principalmente de cunho anti-inflamatório, anti-hepatotóxico, e hoje existem alguns estudos mostrando que os flavonoides também, eles têm importância aí no que tange aí a propriedades antiparasitárias, tá? Bem como os taninos. Já os taninos, eles são substâncias mais adstringentes e eles têm propriedade antimicrobiana. Além dessas propriedades antimicrobianas aqui dos taninos, nós também temos estudos que mostram que eles também são importantes aí, né, com propriedades aí antiomíticas e também antiprotozoários. E os óleos essenciais extraídos das plantas também têm muita importância em função da sua ampla utilização aí com propriedade
bactericida, cicatrizante, analgésica, relaxante e antiomítica também. Então, se a gente observar, né, eu estava olhando um estudo onde eles mostram algumas plantas, né, do cerrado, obtidas oriundas do cerrado, com N substâncias, né, porque como que a gente vai reconhecer essa substância aqui nas plantas, né? A gente vai ter que fazer uma triagem, né, fitoquímica, essas plantas vão ter que passar por um processo de triagem química, onde vai ser possível fazer a caracterização das substâncias presentes em cada planta. Porque a gente tem que lembrar que, às vezes, um extrato bruto da planta, ele pode ter uma ação, mas os constituintes desse extrato, dependendo aí dos constituintes, às vezes ele pode fazer com que esse extrato não seja o quê? Próprio aí para o uso, para uma determinada finalidade aí, em relação ao tratamento de alguma doença. Então, é importante fazer essa caracterização em busca de quê? De se isolar esses compostos, porque é através desse isolamento desses compostos que são produzidos aí uma grande quantidade aí de medicamentos, tá? Os medicamentos que são disponibilizados aí para nós no mercado. Bom, como é o propósito da nossa palestra, eu vou falar um pouquinho do uso das plantas no controle parasitológico. Como a minha formação, né, eu tenho um mestrado em parasitologia e imunologia, eu trabalho aí com parasitos e eu elenquei aqui, eu utilizo as plantas, né? Hoje, o grupo de pesquisa que a gente tem aqui, nós trabalhamos aí observando o potencial dessas plantas, principalmente frente ao eumínio que eu trabalho, ou seja, que é a minha linha de pesquisa aí de frente, né? Então, nós utilizamos algumas plantas para verificar o potencial antiomítico das plantas. Eu vou apresentar aqui alguns estudos que nós fizemos e que nós obtivemos aí alguns resultados aí que são promissores e que geraram, né, perspectivas aí para novas investigações e está estimulando nós a cada dia, né, no sentido assim, de buscar, ou seja, de estudar e de conhecer a variedade aí de plantas que a gente tem aí existente no Cerrado. Bom, primeiramente, eu vou mostrar um trabalho que foi realizado sob a minha orientação, né, pela minha aluna, a Daiane Moraes, que ele é intitulado como, né, eficácia in vitro do látex, né, da cárica papaya, né, do látex e da papaína purificada de cárica papaya contra estrongiloides venezuelenses, quanto os ovos quanto as larvas. Por que a gente está realizando esse estudo? Por quê? Porque qual que é o objetivo? Né, nós estudamos o euminto, o estrongiloides estercoralis, e esse euminto, ele é um verme que ele está presente aí no intestino aí do homem, que ele pode gerar aí no homem aí consequências fatais, né? Principalmente em casos de imunossupressão, seja pelo uso de corticoides, seja pela presença de câncer, lúpus, a própria presença aí do vírus da HIV. Isso faz com que o sistema imunológico do indivíduo, ele fique imunossuprimido, e esse parasito, o Strongyloides estercoralis, ele vai multiplicar indiscriminadamente lá no intestino desse indivíduo. E quando ele faz isso, o que acontece? Nesses casos de imunossupressão, ele replica rapidamente e o indivíduo, ele tende a ir a óbito não pela doença, né, que está provocando aí essa imunossupressão, e sim pela síndrome da hiperinfecção
ou infecção disseminada causada pelos estrongiloides estercoralis em humanos. Então, diante da importância desse euminto, o que que a gente observa? Que vocês vão ver, né, vocês vão observar ao longo da apresentação, que ele é um euminto que, quando o homem está presente, o estrongiloides estercoralis, quando ele está presente lá no intestino do homem, ele vai liberar para o meio externo o quê? As larvas, juntamente lá com as fezes. Para quem não é da área, a gente não consegue aí visualizar essas larvas a olho nu, certo? Exige aí um trabalho de um profissional na área da saúde, no laboratório, especificamente aí do biomédico, né, que tem uma habilitação aí para fazer esses processos aí de identificação do parasita, certo? Bom, então o homem ele vai eliminar essas larvas. Aí vocês vão estar me perguntando, pode estar perguntando aí, por que então utilizar aqui os estrongiloides venezuelenses? Porque o estrongiloides venezuelenses, ele é um parasito aí de fácil obtenção e ele é mantido em roedores, né? Nós temos as espécies aí de estrongiloides venezuelenses, estrongiloides rat e estrongiloides cevos. Mas aqui a gente trabalha com estrongiloides venezuelenses, que ele é de fácil manutenção e de fácil manuseio também, porque quando a gente está manuseando ele lá no laboratório, o risco de infecção é zero, porque essas larvas, as larvas de estrongiloides venezuelenses, elas penetram somente nos roedores, tá? Nos ratos. Bom, e nesse estudo, qual que foi o objetivo? Avaliar in vitro a atividade ovicida e larvicida do látex de cárica papaya e da papaína purificada contra estrongiloides venezuelenses. Porque quando a gente fala, por que eu vou estudar aí, no caso, como a gente está testando, né, nós estamos testando o potencial ovicida, mas se ele libera só a larva, né, mas se ele tem um potencial ovicida, significa que esse produto que eu estou utilizando, ele pode ser utilizado aí com finalidade o quê? Para reduzir a fecundidade ali do verme no intestino. Porque lá no intestino do homem, a gente vai encontrar somente uma fêmea do verme, lá no intestino do homem. Então, se ele atua com essa propriedade ovicida, a gente consegue o quê? Fazer essa análise. E como que a gente fez, né? A gente sabe que o cárica papaya, ele é conhecido como mamoeiro, né? Ele está presente aí em várias regiões, tanto tropicais como subtropicais, e sabe-se, existem vários estudos que mostram, né, que a importância do cárica papaya aí no combate aí de várias doenças, tá? E geralmente a gente obtém o látex através do fruto verde. E nesse látex a gente encontra numerosas proteases de cisteínas, e dentro desse contexto nós temos quem? O principal aqui é a papaína. Mas quando a gente prepara o extrato bruto como um todo, a gente não sabe ainda o que a gente está preparando ali como um todo. A gente está usando o quê? O extrato total, né? E nesse caso aqui, há estudos que mostram que a papaína, ela foi muito empregada, né? O extrato de cárica papaya, ele foi muito empregado aí no uso, no combate aí de parasitos importantes na medicina veterinária. E há estudos que mostram que a papaína, ela pode provocar aí um dano na cutícula do parasito, e se ela provoca esse dano na cutícula, ela vai provocar uma alteração aí de pressão hidrostática, de forma que ela vai promover a desintegração total ali do verme, consequentemente, ela vai levá-lo à morte,
né? Então, tem muitos estudos, principalmente na área da medicina veterinária, que mostra que a cárica papai, ela tem um potencial aí antihelmíntico aí interessante. Aqui só mostrando, né, o látex fresco, né? Aí vocês vão me perguntar, mas como que a gente obteve esse látex? Geralmente, esse látex, ele foi obtido aí de frutos verdes, onde foi feito, ele riscou e deixou esse látex escorrer aí por gotejamento, certo? E nós utilizamos tanto o látex fresco quanto o látex liofilizado para a produção de quê? Para fazer um processo de liofilização, ou seja, nós transformamos esse látex aqui, né, em um pó, né? E também nós utilizamos o quê? Aquela papaina que é purificada, ou seja, aquela papaina que que é disponibilizada aí no mercado, certo? Então, quando a gente fez isso, nós utilizamos o extrato, e para fazer essa utilização desses extratos, nós utilizamos eles em diferentes concentrações. Mas para comparar, mas como que eu vou usar? Eu vou partir de onde? Para observar como que vai ser feito essa análise. Então, eu vou utilizar algumas substâncias, foi utilizado substâncias, né, controle. E dentro dessas substâncias controle, como eu vi como vocês observaram lá no meu objetivo anterior, eu queria ver o potencial antihelmíntico, né, o potencial ovicida. Então, eu utilizei o albendazol, nessa concentração de 0,025 miligramas por ml, e usei a ivermectina, né, no caso aqui, no teste de eclosão do ovo, e para o teste da motilidade da larva, para ver se esse látex ele interfere na motilidade da larva, eu utilizei a ivermectina. Para quem não sabe, a ivermectina, ela é uma droga que ela é disponível no mercado para uso aí na medicina veterinária. Mas estudos demonstraram que ela tem uma eficácia excelente no combate aí da estrongiloidíase humana, principalmente em casos de hiperinfecção e infecção disseminada. Então, ela é muito utilizada aí para o tratamento da estrongiloidíase humana. Bom, nós utilizamos a ivermectina porque ela vai atuar diretamente onde? Lá nas larvas. Então, ela vai ser o meu controle positivo, porque eu vou saber, eu já sei que o albendazol, ele é eficaz ali no teste de eclosão dos ovos, e a ivermectina no teste aí de motilidade larval. Então, eles são considerados como os meus controles positivos. E para verificar, né, se a minha reação está tranquila, foi utilizado também o quê? Um controle, a água filtrada e uma solução de PBS, onde os extratos foram o quê? Diluídos, certo? Bom, quanto aos resultados, o que a gente vê? Que tanto quando em relação ao teste de eclosão dos ovos, o que a gente observa, né? Quando esses ovos são tratados aí com diferentes concentrações do látex liofilizado, o que a gente observa? Uma desintegração total. Aqui eu tenho ele puro e aqui ele está diluído. A gente vê que tem uma desintegração aqui total, até mesmo da cutícula. Aqui só está um sombreado aqui do ovo, mostrando essa desintegração, e essa desintegração, ela vai começar a atingir o quê? A larva, tá vendo? Então, ela teve uma atuação. Depois, na diluição aqui, ela está diluída aqui, quando esse látex está diluído, a gente observa que há uma desintegração também da larva, né? Aqui ele puro e aqui ele diluído, né? E a gente começou em diluições de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000. Então, em todas as diluições, a gente observou que houve o quê? Uma desintegração aí dessa larva, né? Aqui eu tenho o quê?
eu tenho minha solução aqui, controle, tá? A água e o PBS, onde eu vejo a larva totalmente íntegra. E o que é que eu concluo? E aqui eu tenho a análise também do, do desenvolvimento dos ovos tratados com diferentes concentrações da papaina. O que a gente observa? Que tem sim alterações, essas alterações aí na morfologia do ovo, elas são o quê? Visíveis, totalmente visíveis. Então, isso mostra que esses compostos, eles têm sim ação e eles sobre esses ovos. Por quê? Porque quando os ovos, a fêmea lá no intestino do homem, né, ela fica presente lá no intestino delgado, quando ela faz, quando ela, na verdade, ela já vai eliminar, né, esses ovos, esses são ovos larvados que eclodem rapidamente, como a gente tem a liberação ali de larvas no intestino, o que vai acontecer? Isso pode, a ação desses compostos, ela pode estar atuando onde? Nesse processo ali de fecundidade da fêmea, ou seja, esses ovos, quando eles foram tratados, o que a gente observa? Ocorre um impedimento com esses compostos, um impedimento ali no desenvolvimento dessas larvas, né? Que normalmente, no caso dos estrongiloides, esses ovos eles já são liberados pelas fêmeas larvados. Mas só que vai impedir o quê? Que ocorra a eclosão dos mesmos e, consequentemente, vai haver essa destruição. Então, isso nós observamos tanto no teste de eclosão dos ovos, quanto também no teste de motilidade aí, larval, onde nós observamos uma mortalidade aí de 100% das larvas, e essa mortalidade ela foi bem equivalente aí ao controle positivo, porque aqui, para fazer o teste de motilidade de eclosão dos ovos, foi utilizado o albendazol. Quando a gente compara a eficácia dos nossos compostos relacionado aí a eficácia do albendazol, nós observamos que a eficácia foi bem equivalente. E resultados semelhantes nós observamos também para o teste de motilidade larval. Então, diante desse estudo, nós concluímos, né, que o látex, né, tanto fresco quanto congelado ou liofilizado, e a papaina purificada, eles têm potencial tanto ovicida quanto larvicida, e em sua maioria, e na maioria das vezes, esse efeito ele foi bem equivalente aos antiomíticos que estão disponibilizados comercialmente. Por quê? Qual que é a função aí de se estudar essas plantas? Normalmente, os remédios, os medicamentos que já estão disponibilizados no mercado, o que acontece com esses medicamentos? Na maioria das vezes, eles têm efeitos colaterais, que são efeitos colaterais que, às vezes, eles prejudicam tanto o paciente, que o paciente, às vezes, ele nem vai fazer o uso ali do medicamento de forma correta. Ele costuma abandonar o tratamento ali no início. Então, qual que é o nosso objetivo? É estudar essas plantas, né? Verificar o seu potencial terapêutico de forma, com a finalidade o quê? De produzir produtos, né? Que têm propriedades, que geram aí efeitos colaterais menores. E diante nesse contexto, o que a gente observa? Como aqui no caso do cárica papaya, nós conseguimos visualizar que ele teve um efeito bem equivalente em relação aos antihelmínticos disponibilizados no mercado, nós concluímos que ele pode ser um potente o quê? Fitoterápico, né? Principalmente no controle aí das estrongiloides humanas. Mas lembrando que isso foi feito o quê? Um estudo in vitro, para que seja feito, para que seja empregado o uso aí em humanos, a necessidade de realização de estudos em vivo, e esse estudo nós publicamos e tivemos aí a felicidade, né, de encontrar até mesmo uma parceria internacional que
um pesquisador que teve interesse aí de colaborar com a gente no sentido de verificar a eficácia aí do cárica papaya, né? Nós temos uma colaboração, né, através desse estudo, gerou essa colaboração com o professor da Universidade de Bruxelas, de Medicina de Bruxelas. Então, ele nos enviou, né, e está sendo feito o estudo, eu não coloquei aqui, essas frações purificadas do cárica papaya, né, ele purificou, então nós temos essas frações todas purificadas, e nesse sentido, nós estamos obtendo alguns resultados, porque a gente mostrou o resultado o quê? Do látex em conjunto como um todo, embora nós utilizamos a papaina purificada, mas ali no composto como um todo, existem outras substâncias que podem atuar aí com potencial antiomítica, e também nós teremos oportunidade de ver se essas substâncias, elas agem de forma em conjunto, ou se elas podem agir aí de forma isolada. Isso para nós é importante, por quê? Porque quando a gente faz essa caracterização, isso pode gerar o quê? Um estudo mais detalhado, né? Isso vai gerar um estudo mais detalhado que vai levar aí a uma patente, né? Bom, um outro estudo que nós realizamos aqui no laboratório de parasitologia, né, dando continuidade, nós avaliamos o látex. Mas há estudos que mostram também que o extrato da semente de cárica papaya, ele tem potencial terapêutico também. Então, nós avaliamos, né, a atividade ovicida e larvicida do extrato exânico da semente de cárica papaya contra estrongiloides venezuelenses. Esse trabalho, ele foi um trabalho de conclusão de curso, né, do Eduardo Ramos Martins. Bom, o objetivo desse estudo foi avaliar, né, in vitro, a atividade ovicida e larvicida do extrato exânico da semente de cárica papaya contra estrongiloides venezuelenses. Nós utilizamos esse extrato puro e eles diluído também, né? Nós tratamos, fizemos da mesma forma que nós fizemos no artigo anterior, para avaliar o teste de eclosão dos ovos e o teste de motilidade das larvas. Nós incubamos os ovos, né, com extrato bruto, com extrato diluídos, né, na diluição 1 para 10, 1 para 1000, 1 para 100 mil, e observamos as alterações que foram o quê? Produzidas ali nesses ovos, né, quando a gente compara quem? Aos controles, né, porque o que a gente vê? A gente tem os controles. No caso dos ovos, nós vamos ter a água e nós vamos ter quem? O albendazol, né? Que ele tem o potencial aí ovicida. Quando a gente faz os extratos nas diferentes diluições, o que a gente observa? Quando a gente incuba esses ovos nas diferentes diluições, a gente observa que esse extrato, ele vai atuar diretamente na morfologia do ovo e vai promover uma desintegração dos ovos, ou seja, ele penetra aqui na cutícula do ovo, né, nesse caso aqui, e ele vai promover uma desintegração e vai estar atuando diretamente em quem? Nessas larvas, impedindo o quê? Essas larvas de eclodirem aí do ovo, certo? Geralmente a gente faz essa incubação e a gente espera, né, um período aí de 24 horas, de 48 e 72 horas, para ver, né, ver se esse extrato, ele vai ser dose dependente, né, se ele depende da dose, ou se ele é tempo dependente, se ele depende do tempo para estar aqui, atuando sobre o parasito. Essas são as formas, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, são as formas que a gente utiliza para fazer essa observação e testar esses compostos. Bom, assim como no teste de eclosão dos ovos, nós observamos que esses extratos também, eles atuaram aí no teste de motilidade das larvas.
Então, quando essas larvas elas foram incubadas, né, com extratos nas diluições de 1 para 10, 1 para 100, e aqui depois em outras diluições, eu só mostrei aqui de 1 para 10, 1 para 100, o que a gente observa? Que ele vai atuar aí diretamente na motilidade das larvas e ele tem uma propriedade aí bem equivalente aí aos compostos que já são de uso aí preconizados para o uso no tratamento aí da estrongiloidíase. E diante desses resultados, nós concluímos, né, que há uma evidência, né, do potencial aí, tanto ovicida quanto larvicida do extrato hexânico. Ele atuou efetivamente, de forma efetiva no teste de eclosão dos ovos, bem como atuou no teste aí de motilidade das larvas. E além disso, quando a gente faz um teste de equivalência, o teste de equivalência demonstrou-se que esses extratos, eles foram equivalentes aos controles que nós utilizamos como controle positivo, tanto no teste de eclosão dos ovos, quanto no teste aí de eclosão das larvas. E com isso, nós concluímos que o extrato de cárica papaya, ele mostrou-se promissor para o desenvolvimento de novos testes, né? Tanto testes in vitro quanto in vivo, né? Qual que é a finalidade? Elaboração aí de futuros fitoterápicos que podem ser empregados aí para o uso aí da estrongiloidíase humana. Bom, só ressaltando aqui que essa pesquisa, ela foi realizada aqui e nós utilizamos um mamoeiro, né, da universidade para fazer essa pesquisa aí baseada aí nesses testes aí que nós realizamos aí para ver o potencial. E lembrando que é uma pesquisa que é de cunho, assim, ela é uma pesquisa, assim, que é bem local, mas a gente conseguiu aí ter uma visibilidade aí internacional, né? E futuramente, né, nós teremos aí a oportunidade aí de obter outros produtos aí relacionado aí com cárica papaya, mas de forma o quê? Totalmente purificado, ou seja, nós estamos estudando todas as substâncias, ou seja, todas as frações presentes aí do cárica, e onde a gente vai verificar se ela tem ação, né, ou não, quando isolada. Bom, em relação a outros estudos, nós temos estudos também que são estudos voltados para o uso aí de plantas do cerrado, né? E aqui, no laboratório, nós estamos desenvolvendo aí alguns estudos, e dentro das plantas disponíveis no cerrado, nós temos o jatobá, né, que foi produto aí da dissertação da Evelyn, né? Eu não vou falar aqui, foi uma dissertação que eu coorientei no mestrado, mas vou falar um pouquinho da Ciparuna guianensis, né? A Ciparuna guianensis, ele é um arbusto aí que ele chega aí a um tamanho, ele pode medir aí de 5 a 9 metros, tá? Atingir um tamanho de 5 a 9 metros. Ele está inserido dentro do grupo aí das angiospermas, e ela é uma planta típica do cerrado. E a ciparuna, ela é conhecida aí por vários nomes aí em diferentes regiões do Brasil. Ela é conhecida como negramina, capitu, em outras regiões tem outras denominações. Bom, nosso grupo aqui tem realizado estudos que têm voltado uma atenção primária, assim, atenção assim, especial voltada para a infecção por estrongiloides estrongiloides, né? Mas só que com o uso da ciparuna, nós ampliamos, né? Nós observamos que o objetivo nosso aqui é o quê? Explorar, né, essas diversidades que existem aí no cerrado e, consequentemente, testar, né? Ver a sua ação, tanto no sentido antiparasitária, quanto a ação antifúngica, antibacteriana, e até mesmo com funções aí no combate aí do câncer, células cancerígenas, né? Em atuação em células cancerígenas. Então, é um grupo que está começando o quê?
a se fortalecer e consolidar aqui na UFJ, onde a gente vai ter, nós temos diversas áreas aí voltadas aí para o uso aí dessas plantas. Então, com a ciparuna, nós temos estudos com ação anti-leishmania, né, principalmente a Leishmania amazonensis, anti-Trypanosoma cruzi e anti-Toxoplasma gondii. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho do estrongiloides e um pouquinho do Toxoplasma gondii. Vou deixar a Leishmania e Trypanosoma para uma outra oportunidade, para não delongar muito aí a palestra. Bom, em relação ao uso da Ciparuna guianensis, já existem alguns estudos que mostram que essa planta ela tem grandes propriedades, como o uso dela pode ser o uso da folha, da raiz, né? Nas folhas existem estudos que comprovam que elas podem atuar no combate aí da sinusite, dores no corpo, fraqueza, febre, tá? E da raiz, pode ser estimulante, diurético e carminativa. No nosso estudo aqui, nós obtivemos os extratos, né, da Ciparuna guianensis, né? E aqui tem um outro trabalho, né, que ele foi desenvolvido pela Vanessa, minha aluna de mestrado, onde ela avaliou a atividade antihelmíntica da Ciparuna guianensis, do extrato da Ciparuna guianensis, e do óleo essencial contra estrongiloides venezuelenses. Aqui a gente usou as folhas, né, os extratos produzidos à base aí das folhas da Ciparuna guianensis. O objetivo do estudo foi avaliar in vitro o potencial antihelmíntico do extrato etanólico, frações acetato de etila, fração aquosa, óleo essencial de Ciparuna guianensis, bem como o alfa-bisabulol, porque o alfa-bisabulol, ele é um composto que é isolado de vários, tem muitas plantas que têm esse composto. E o alfa-bisabulol, ele tem N propriedades, ele é utilizado em indústria de cosméticos, na produção de pomadas, então ele tem uma vasta utilização aí na indústria farmacêutica. E lembrando que para a gente fazer todas essas análises, esses extratos, eles são produzidos lá no laboratório de química. Então, a produção dos extratos são produzidos em diferentes formas para a gente fazer o quê? Testar e verificar aí o potencial aí de cada um. Bom, quando nós fizemos da mesma forma que nos trabalhos anteriores, nós incubamos, né, incubamos os ovos, né, com extrato, né, com os diferentes extratos, nós observe que nós temos vários extratos, nós temos o extrato etanólico, a fração acetato de etila, fração aquosa, nós temos também o óleo essencial, o alfa-bisabulol isolado, e desse composto aqui, nesse artigo, nós conseguimos ainda fazer uma triagem fitoquímica. Eu não inseri aqui, mas foi feita aí uma triagem fitoquímica para verificar quais que são os constituintes químicos presentes aí nesses extratos. O que a gente observa aqui? Quando esses ovos são incubados ali, a gente vai observar alterações morfológicas ali na sua estrutura, né? Quando ele é incubado aí com esses extratos na concentração de 1 miligramas por ml, né? Tanto aqui no extrato etanólico, aqui, no caso aqui, incubado com óleo essencial, e com o alfa-bisabulol isolado. E aqui nós temos os controles, né? Que são os controles a água, que nós utilizamos, e o líquido, o veículo, né, que aqui, diferentemente dos outros anteriores, nós utilizamos o quê? O DMSO a 1%. Bom, e nós temos O controle positivo. O que a gente observa? Que esses extratos, quando os compostos, eles são incubados, quando os ovos são incubados com os diferentes compostos, nós observamos que sim, que há uma alteração
principalmente no que tange o quê? Uma alteração no desenvolvimento, o quê? Da larva, né? Quando a gente compara o controle, a larva está totalmente aqui íntegra, né? E quando a gente compara aqui o controle positivo, a gente vê que há uma desintegração aí das larvas no interior dos ovos, mostrando que esses extratos, eles foram eficazes aí no sentido aí na avaliação do teste de eclosão dos ovos, assim como quando nós incubamos as larvas, né? Aqui nós temos uma análise das larvas de Aedes venezuelenses, tratadas aí com extrato etanólico, né? Nós pegamos aí a melhor concentração, onde nós obtivemos um resultado aí excelente, e onde nós incubamos, né, essas larvas e observamos que as mesmas, elas apresentaram uma mortalidade aí, bem equivalente quando comparada aí ao controle positivo, que é a ivermectina. Por que a gente coloca os controles, né? Porque quando a gente coloca esses controles, a gente observa se esse próprio extrato, ele pode gerar aí uma certa citotoxicidade, ele pode ser tóxico, né? E nesse caso, quando a gente usa água, essas larvas, quando a gente incuba, elas sobrevivem, né? Porque o teste de motilidade das larvas é um teste, assim, um pouco mais demorado de fazer, e é um teste que é mais difícil para a gente chegar a uma conclusão pelo fato de que, além de a gente ter que contar essas larvas, é importante que a gente observe o quê? Se elas estão móveis ou não. Porque é aí que a gente vai caracterizar se o extrato foi eficaz ou não. E nesse caso aqui, nesses diferentes compostos, principalmente aqui o resultado voltado para o extrato etanólico, a gente observa que ele apresentou aí uma eficácia aí no controle aí da motilidade aí das larvas, ou seja, ele tem um potencial larvicida também. Bom, como conclusões, nós concluímos que os compostos derivados das plantas, dessa planta, né, da Ciparuna guianense, ele tem potencial aí, tanto ovicida quanto larvicida, né? Eles promoveram alterações morfológicas aí, tanto a nível dos ovos, quanto a nível das larvas. E, além disso, quando a gente vai testar a equivalência, eles têm uma equivalência aí semelhante aos controles positivos, né? Quem são os meus controles positivos? São os fármacos que eu já utilizo aí, que já são utilizados no controle aí dessa parasitose. Bom, aqui nós concluímos, né, que a Ciparuna guianensis, ela pode ser aí utilizada aí como uma alternativa terapêutica no tratamento da estrongiloidíase. Mas volto a repetir que ainda nós estamos ainda em fase de estudo in vitro, agora que nós vamos passar para estudos in vivo, onde a gente vai observar as funções. Além disso, nós vamos fazer uma caracterização também da planta, para verificar quais são as substâncias presentes ali, e se essas substâncias, elas atuam individualmente, ou se elas atuam em sinergismo aí, no sentido aí de potencial terapêutico aí para a estrongiloidíase. Bom, finalizando aqui, um outro estudo, esse estudo foi realizado aí pela minha orientanda de mestrado, a Laura, onde ela fez um estudo intitulado como Avaliação in vitro da atividade antitoxoplasma gondii do extrato etanólico, óleo essencial, né, extraído de Ciparuna guianensis e do alfa-bisabulol isolado. O que ela fez? Primeiramente, né, qual foi o objetivo? Avaliar esse potencial antitoxoplásmico in vitro. E lembrando, gente, só fazendo uma retrospectiva aqui em relação ao Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii, ele é um protozoário, né? E ele é um parasito
intracelular obrigatório, ou seja, ele vai replicar lá no interior das células do hospedeiro. E ele é uma doença, o toxoplasma, ele causa doença conhecida aí como toxoplasmose. E a toxoplasmose, ela é uma doença bastante difundida, né, mundialmente. Ela tem uma ampla distribuição e ela tem importância principalmente quando a mulher está gestante. Por quê? Porque a mulher, ela gestante, quando com toxoplasmose, ela pode o quê? Transmitir para o feto e, consequentemente, essa transmissão pode ocasionar aí sequelas no feto, né? Pode ocasionar aí abortos, partos prematuros, aborto. A criança pode nascer com várias anomalias, hidrocefalia, meningoencefalia. Então, tem N alterações que ela pode provocar aí na criança. Além disso, o Toxoplasma gondii também, ele tem muita importância em indivíduos, né, uma infecção importante em indivíduos imunossuprimidos. Então, é importante estudar e lembrando que já existe um tratamento preconizado e esse tratamento, ele também gera efeitos colaterais e o objetivo é o quê? Tentar buscar aí novas alternativas no sentido aí de produzir, ou seja, uma busca aí por um produto que pode ser obtido mais facilmente, que pode ser facilmente aí distribuído para a população. Então, primeiramente, os objetivos aqui foi feito avaliar o potencial antitoxoplásmico in vitro do extrato etanólico, fração acetato de etila, aquosa, óleo essencial, alfa-bisabolol isolado, né, de Ciparuna guianensis. Para a gente realizar esse teste, primeiramente, foi feito o quê? Uma avaliação da citotoxicidade aí, desses compostos, né, em uma linhagem de células, né, aqui nós utilizamos os fibroblastos murinos, tá? Nós tratamos esses fibroblastos para avaliar o quê? O efeito desses compostos, né, diluídos em diferentes concentrações sobre esses fibroblastos e para ver se eles são tóxicos, citotóxicos ou não. E depois, um outro objetivo foi avaliar o efeito desses compostos, né, em diferentes concentrações, ou seja, em diferentes diluições, que sempre a gente partiu por concentrações aqui, no caso do toxoplasma, a concentração do extrato estava 15 microgramas, 30, 60, tá? 125, 250 e 500. O que a gente fez? Nós infectamos esses fibroblastos com a cepa RH2F1, né, os taxoítas da cepa RH2F1 de Toxoplasma gondii, né? E após feito após a infecção das células, nós tratamos com esses compostos em diferentes diluições. Como resultados? Primeiramente, no teste de viabilidade celular, nós tratamos somente os compostos com a ciparuna, os compostos ciparuna guianensis com os diferentes extratos. No caso aqui do extrato etanólico, o que a gente observa? Que em diferentes concentrações, ele vai aqui reduzir a viabilidade, significativamente a viabilidade da célula em altas concentrações, né, nas concentrações de 250 e de 500 microgramas por ml. Ao passo que a fração acetato de etila, ela já interfere, né, reduz, né, significativamente a viabilidade das células. Isso eu faço quando eu incubo essas células, né, eu deixo essas células incubadas aí com o meu composto por 24 horas, né, e aqui eu trato ela com meio, né, e aqui eu introduzo um meio que é um meio que é suplementar, ou seja, um meio que vai permitir que essas células, ou seja, proliferem, ou seja, que elas se replicam aqui. E quando eu trato com os compostos, o que eu vou observar?
se ela vai alterar nessa viabilidade aqui dessas células. No caso aqui da fração acetato de etilo, a viabilidade das células, ou seja, ela vai promover uma redução aqui nos fibroblastos a partir da concentração de 125 microgramas, né? Ao passo que em 500 microgramas, ela já é considerada aí bem tóxica para a célula, né? A fração aquosa, ela não reduziu, né? Ou seja, ela não interferiu aqui na viabilidade da célula, enquanto que o óleo essencial, somente nas altas concentrações foi observado essa redução aí na viabilidade da célula, e o alfa-bisabulol também não promoveu o quê? A alteração na proliferação das células. Então, de forma que eu posso usar aí todas as concentrações e ver aí qual que é a eficácia do meu composto. Feito isso, feito o teste de citotoxicidade, nós pegamos os compostos, né? Nesse caso aqui, nós resolvemos verificar o efeito, né, do tratamento com compostos da Spironoguianeses, agora na proliferação intracelular de quem? Do Toxoplasma gondii, porque como eu falei anteriormente, ele é um parasito que intracelular obrigatório. Então, ele vai multiplicar, ele vai se desenvolver lá no interior das células do hospedeiro. Então, o que que nós verificamos? Nós infectamos, né, esses fibroblastos e depois nós incubamos com as diferentes frações, tá? De forma com extrato etanólico e, no caso aqui, no extrato etanólico, nós observamos, né? E aqui, gente, como eu já sabia do efeito citotóxico, eu utilizei as concentrações, o quê? Foi utilizado o quê? As concentrações que não foram tóxicas para minha célula. Então, aqui no extrato etanólico, na concentração de 125 microgramas por ml, ele reduziu significativamente o quê? O número de taxoítas, tá? O número de parasitos. Enquanto que a fração acetato de etila, nas concentrações de 15, de 30, de 60 e de 125 microgramas, houve uma redução, mas nós observamos que a redução ela foi significativamente maior quando tratado na concentração aí de 125 microgramas por ml. Ao avaliar as outras frações, nós observamos que a fração aquosa, ela não reduziu, aí ela não teve um efeito aí no número dos taxoítas, certo? Tanto a fração aquosa, quanto a fração o quê? Quanto o óleo essencial. Então, não teve uma redução significativa dos parasitos aí em relação ao controle positivo, aqui é utilizado a enrofloxacina, e não teve essa redução. Já o alfa-bisabulol, na concentração de 500 microgramas, houve uma redução no número aí de taxoítas significativamente. Bom, feito isso, nós resolvemos também fazer o seguinte, tratar, no caso aqui, nós resolvemos observar o efeito dos compostos, né, de Spironoguianeses, sobre o parasito, né? Primeiro, antes da gente infectar a célula, nós realizamos um pré-tratamento, né, com as melhores concentrações, né, após ter feito aquele teste, aquela concentração que mostrou uma redução significativa, que mostrou uma eficiência aí na proliferação do parasito intracelularmente, nós fizemos o quê? O tratamento do parasito antes de infectar a célula. O que nós observamos? Usando as melhores concentrações. No caso do extrato aquoso, como, embora ele não foi tóxico para a célula, ele não teve efeito. Aqui nós tratamos o parasito somente com o quê? Com aqueles extratos, naquelas concentrações que demonstrou uma redução significativa na proliferação do parasito. Nós pegamos e tratamos os taxoítas com um extrato bruto etanólico na concentração de 125 microgramas por ml, né?
A fração acetato e antila também, 125. O óleo essencial, 250, embora, como a gente observou, o óleo essencial, ele não teve um efeito assim, atuando diretamente na célula infectada, nós, pelo fato de existir vários estudos mostrando a importância do óleo essencial para infecção causadas aí por parasitos, leishmania, por Trypanosoma cruzi, né, que é o agente etiológico da doença de Chagas, nós resolvemos o quê? Testar esse óleo essencial naquela concentração que não foi tóxica nem para a célula e que mostrou eficácia ali, na concentração que não foi tóxica para a célula. Então, nós avaliamos a concentração de 250 microgramas por ml. E o alfa-bisabolol. Interessantemente, o que a gente observa? Que quando a gente faz um pré-tratamento do parasito, esses compostos, eles atuam ali, eles reduzem, né, o número de taxoítas, ou seja, esses taxoítas, e diminui o potencial aqui dele penetrar ali na célula. Então, ele reduz essa proliferação intracelular. Feito isso, nós tentamos demonstrar, né, pela microscopia eletrônica, mas infelizmente nós não tivemos aí um sucesso, né, com os resultados. A microscopia eletrônica não deu muito certo, mas a gente pretende ainda fazer essa avaliação, porque fica aí uma curiosidade, né? Como que eles vão estar atuando ali no parasitismo? Pode ser por um estresse oxidativo. No caso dos óleos essenciais, pode ser devido a alterações, pelo fato deles eles ser bem hidrofóbicos, eles podem promover alterações ali na morfologia ali do parasito e, consequentemente, causar o dano no parasito. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa o quê? Elucidar, né? Frente a esses compostos. Diante desses resultados, o que a gente conclui? Que a Ciparuna guianensis, né? Ela apresenta, né? Os compostos da Ciparuna, elas apresentam uma baixa o quê? Citotoxicidade, né? A toxicidade foi baixa, né? Para as células em questão, né? Principalmente que foram os fibroblastos murinos que nós utilizamos. E esses compostos, eles foram capazes de controlar parcialmente a infecção quando o tratamento foi realizado, né? Após a infecção intracelular. Mas só que a gente observou que quando faz um pré-tratamento ali do parasito, ele apresentou o quê? Ele mostrou que esse pré-tratamento, ele tem um efeito inibitório maior, ou seja, esse efeito, ele é um efeito que atua diretamente aí sobre o parasito. Então, aqui a gente conclui que há necessidade ainda de fazer novos estudos, né, voltados aí para a importância aí da Ciparuna guianensis, né, é importante fazer também a caracterização aí dessa planta, bem como fazer a avaliação aí em vivo, para ver como que é a atuação dessa planta aí no tratamento da toxoplasmose. Bom, com a Ciparuna guianensis, nós também nós fizemos outros estudos, né, voltado aí para avaliar o potencial, né, anti-leishmania, né, Leishmania amazonensis, e anti-Trypanosoma cruzi, né. Aqui também nós observamos, né, que em relação aos protozoários, nós obtivemos resultados que são resultados também promissores, né, e eu não demonstrei aqui esse artigo, esse trabalho da Laura está em fase final, né? A gente vai, essa semana mesmo, a gente já vai encaminhar ele para a revista, para publicação, assim como os outros trabalhos estão passando aí por uma revisão para serem publicados também. O que a gente mostra? Que nós temos compostos importantes, né, Ciparuna guianensis, e o laboratório também vem desenvolvendo outros estudos, né, com outros compostos do cerrado, onde a gente
tem observado aí a importância deles, principalmente voltada aí para o tratamento de infecções parasitárias. O que eu deixo aqui para vocês, né? Eu não vou delongar tanto, porque eu acho que vai ficar cansativo, mas eu deixo como reflexão que cada planta, ela tem uma parte, cada parte, o seu preparo, raízes e cascas, sementes e folhas, flores e frutos. Dê uma colher de chá à saúde da comunidade. Então, a gente observa que as plantas medicinais, elas têm uma importância, assim, uma vasta importância. É de suma relevância fazer o estudo consciente dessas plantas, no sentido que de proporcionar à população um tratamento, que pode ser um tratamento aí de fácil acesso, e também, gente, minimizar os riscos de infecções, de intoxicação que ocorrem pelo uso aí indiscriminado dessas plantas aí no combate por uma vastas, para vários tipos de doenças. E antes de terminar, eu gostaria imensamente de agradecer, né, porque todos esses estudos, eles são realizados lá no Laboratório de Parasitologia, mas graças às colaborações que a gente tem com os outros laboratórios, né, da UFJ, né, o Laboratório de Química, né, em especial a professora Liliane Nebo, o professor Claudinei, o professor Ricardo Matos, e também na Unidade Especial de Biociências, né, nós contamos com a colaboração da professora Luzia, né, Francisco de Souza, que sempre nos auxilia aí no sentido aí da caracterização aí da planta, ou seja, na identificação, porque a gente tem que ter um depósito no herbário dessa planta, essa planta tem que ser caracterizada, porque em cima dessa caracterização, nós conseguimos fazer uma variedade aí de estudos aí voltado por essas plantas. E o professor Antônio Paulino, né, da Costa Neto, que nos auxiliou muito aí em relação ao estudo, tanto na identificação, quanto na obtenção aí do látex do mamoeiro. As colaborações externas que eu tenho aqui no Brasil, né, nós temos colaboradores da Universidade Federal de Uberlândia, né, a minha ex-orientadora, que hoje está aposentada, né, doutora Júlia Maria Costa Cruz, e a Neide Maria da Silva e o Cláudio Vieira da Silva, que tem, assim, colaborado aí intensamente comigo, principalmente nos estudos voltados aí para os protozoários, né? No caso aí do Toxoplasma gondii, a professora Neide, e a Leishmania e o Trypanosoma cruzi, o professor Cláudio. Em especial também a professora Eleusa, que me auxiliou bastante, né, no sentido aí de obtenção de larvas, né, tanto a professora Eleusa quanto a professora Luana dos Anjos, né, na obtenção das larvas de Strongyloides venezuelensis, a professora Eleusa da UNB, e a Luana da Universidade Federal do Mato Grosso, ali no Barra do Garças. Então, tem colaborado efetivamente aí para a realização desses estudos, e atualmente a gente tem aí adquirido aí algumas colaborações com o professor Mohamed, da Universidade aí de Medicina de Bruxelas, né, que ainda essa colaboração está se consolidando a cada tempo, né, o laboratório, nós estamos realizando os experimentos, futuramente vamos poder aí mostrar, né, os produtos oriundos aí, os frutos oriundos dessa colaboração, visto que ele já tem outros compostos aí que ele me ofereceu para a gente fazer essas análises. E no mais, eu gostaria de agradecer, meu muito obrigada pela oportunidade aí de mostrar o meu trabalho, né? Espero aí que isso parabenizar a professora Tatiana por essa iniciativa, né? E pela valorização dos trabalhos de diferentes docentes, né? E nesse tempo de pandemia, isso só vem o quê? A enaltecer, vem nos exaltar e vem nos propiciar a oportunidade de ter um contato, né? Com alunos, com a população, com a comunidade externa aí, e tentando aí mostrar nosso trabalho. No mais, meu muito obrigada.
Rosângela, muito obrigada pela palestra, por tanta informação, tanto conhecimento. Eu não tinha a menor ideia do quanto esse conhecimento que a gente herda, né, das nossas mães e avós sobre esses chazinhos, sobre essas coisas, eles deviam ser plenos, né, de embasamento científico. Foi uma palestra muito informativa para mim, muito obrigada. E agora a gente pode passar as perguntas a todo mundo que queira tirar uma dúvida, fazer uma pergunta para a professora Rosângela. O pessoal aqui no chat te parabenizando. A Stephanie agradeceu pela palestra, foi muito importante, conhecimento é sempre bem-vindo. O Neto agradeceu, o Jefferson agradeceu, a Lucinéia agradeceu, disse que a palestra foi maravilhosa. Mas alguém gostaria de tirar alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta? Pesquisa da professora Rosângela é de relevância internacional. Então, aproveitem. O Jefferson fez uma pergunta. Ele diz assim: gostaria de saber se vocês irão avaliar o sistema imune, uma vez que esses compostos derivados podem atuar melhorando a imunidade antiparasitária. Oi, Jefferson, tudo bem? O Jefferson, para quem me conhece, ele é meu ex-orientando, né? Fico feliz de ter ele aqui, né, nessa palestra. Pois é, o estudo em vivo, ele vai permitir que a gente faça a avaliação aí da resposta imunológica, né? E no sentido aí de verificar se esses compostos, quando os animais, né, quando tratados com esses compostos, eles também melhoram a resposta imunológica aí do indivíduo. Nós pretendemos, sim, inclusive, com a parceria aí da professora do Jefferson, a gente pretende aí fazer um trabalho, né, se a gente conseguir aí um auxílio, né, esperando aí resultados, né, de órgãos de fomento, onde a gente vai testar, né, vai fazer um teste de camundongos infectados com estrongiloides venezuelenses e avaliar os compostos, principalmente se paraneguiamentos, né, na melhor concentração, onde a gente teve um resultado aí melhor, onde a gente vai avaliar a resposta imunológica, né, referente no que tange aí a resposta imunológica, que quando a gente tem o euminto, o estrongiloides, ele desencadeia aí no hospedeiro uma resposta imunológica aí padrão TH2, e a gente consegue ver pela dosagem de anticorpos, de citocinas, tá? E pela presença também de outros compostos que nós vamos observar aí para ver nesse sentido. A Lázara agradeceu, o Rui agradeceu, Maria Angélica também. Todos agradecendo pela palestra. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? O Jefferson, quer falar mais alguma coisa? Ele disse: esses fármacos podem de fato chegar nas farmácias com preço mais barato? Olha, o sonho, nosso sonho é tentar aí caracterizar bem o composto, e no sentido aí de caracterização, se são compostos obtidos aí do cerrado, o que que acontece? Nós podemos sim
é, disponibilizar, né, de forma assim, que lógico que quando a gente vê esse potencial, a gente vai contar aí com a ajuda aí de alguma indústria que pode ter interesse e, consequentemente, ser um fármaco aí que chega à população de forma mais barata, mais em conta, né? O objetivo da pesquisa é esse, porque a gente tem um entrave, né, até mesmo no sentido aí do uso dessas plantas medicinais, né, por que ela é tão preconizada aqui no nosso país, né, que é em desenvolvimento? Pelo fato de que tem muitas doenças em que os medicamentos eles estão altamente caros. Então, nesse sentido, o que a gente verifica? Que é importante o quê? Produção de novos medicamentos de fácil acesso, mais barato, que pode ser obtido de forma mais facilmente pela população, principalmente população carente. E ele completou, Rô, ele disse assim, porque alguns suplementos naturais para alimentação, por exemplo, são caros. Sim, mas aqui, sim, concordo plenamente, mas no nosso caso aqui, qual que é o objetivo? É tentar buscar aí uma forma assim de levar, né, esses produtos até a população de forma mais barata, né? E isso vai depender ainda. Isso aí é uma questão que não vai acontecer a curto prazo, né? Isso é coisa de longo prazo, que vai ocorrer a longo prazo. E além disso, qual que é o nosso objetivo? É tentar o quê? Levar para a população, porque a gente sabe, principalmente que as doenças parasitárias, elas são doenças negligenciadas. O que seriam essas doenças negligenciadas? São doenças que não têm aí uma certa importância para a indústria farmacêutica, né? Então, o que acontece? A gente conseguindo produzir, vai sim existir um interesse, né? Assim como, desculpa aí, nossos artigos, ele já está chegando. No outro lado, a gente tem aí uma perspectiva aí que sim, a gente vai conseguir, né? Mas só que isso é uma perspectiva que é perspectiva a longo prazo, não a curto prazo. Eu estou pensando nisso que o Jefferson colocou, né? Os manipulados são uma medicação cara, né? Sim. Que é onde a gente consegue ter acesso a esse tipo de tratamento. O Jefferson, entendi, muito bom, professora. Parabéns mais uma vez e obrigado. Mais alguém? Gostaria de perguntar mais alguma coisa? Perfeito. Pessoal, a palestra da professora Rosângela é uma daquelas que a gente tem vontade de colocar numa faixa, assim, no meio da rua, para as pessoas poderem saber como se faz ciência na universidade e de que maneira essa ciência busca beneficiar a população. Mas essas pesquisas precisavam ser difundidas para que as pessoas realmente entendessem a importância do que nós fazemos no nosso trabalho. Parabéns, Rô. É um trabalho como o seu que justifica a existência e a relevância de uma universidade pública e enche a gente de orgulho. Então, pessoal, muito obrigada pela presença. Rô, muito obrigada pela palestra. Obrigada, eu. Pelo aceite, foi ótimo. Amanhã nós temos, então, uma palestra sobre o teatro do Nelson Rodrigues. Convido a todos, todas. E, mais uma vez, reforço o que disse no início da palestra. Não se preocupem com os certificados.
todos receberão certificados. Eles serão enviados. Tolerem, por favor, talvez a nossa demora, mas nós somos uma equipe de trabalho reduzida, que tem trabalhado com muito empenho e vontade, e essa atividade do projeto ela acontece concomitantemente a diversas outras atividades e atribuições que nós temos tido na universidade nesse momento. Então, tenham um pouquinho de compreensão, um pouquinho de paciência, e também verifiquem se quem falou aí no chat que não recebeu um monte de certificado, verifiquem, por favor, porque nós temos checados e os links com os certificados estão todos disponíveis no Drive. Então, até amanhã. Um abraço, professora Rosângela, um grande abraço para você, no Mato, no João, e até breve. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, e assim, matou um pouquinho assim da vontade de estar na sala, falando com os alunos, né? Estou olhando aqui, muitos alunos meus entraram aí para assistir, fico muito feliz e lisonjeada. Muito obrigada pelo convite, boa noite.